Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins do Ministério Vida e é uma alegria estarmos mais um dia juntos compartilhando a Palavra de Deus. Estamos nos nossos 120 dias para mudar sua vida, um período de imersão nas cartas do Novo Testamento. Estamos crescendo, sendo edificados em nossa fé. A Palavra de Deus que é viva, poderosa, eficaz, atuando em nós. Isso é glorioso demais. Já estamos aí no nosso dia 85, já ultrapassou 2/3 do nosso tempo, aí, do nosso período, né? São 120 dias, já foram 85 dias aí com hoje. E isso é glorioso demais, amados, porque é um período em que nós estamos nos alimentando com as verdades de Deus, mergulhando mesmo na palavra de Deus, tendo comunhão com a palavra, intimidade com Deus por meio da sua palavra, por meio da oração. Isso é extraordinário. Esse é o intuito, que nós possamos crescer nesse conhecimento e que nós possamos, de fato, compreender essa vida de intimidade com a palavra de Deus. Não existe vida com Deus sem vida com a palavra. E nós temos visto aí o quanto as cartas do Novo Testamento são extraordinárias. Revelam, descortinam as verdades de Deus para nós. Afinal, foram as cartas escritas para as igrejas, para discípulos, né? Como é o caso de Tito, um filho amado na fé, né? Um filho na fé do apóstolo Paulo. E aí o apóstolo Paulo escreve para ele, já escreveu também para Timóteo. Nós já meditamos nessas escrituras. Sabe, amados, esse relacionamento com a palavra de Deus transforma a nossa mente, transforma o nosso coração, muda a nossa maneira de ver as coisas. Por quê? Porque é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus, ela tem um poder intrínseco a ela. Nós temos ainda o Espírito Santo habitando em nós, que nos conduz poderosamente em toda a verdade. E glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Eu realmente fico feliz em estarmos juntos nesse projeto e um tempo aí de edificarmos a nossa fé e de crescermos no conhecimento de Cristo Jesus, para que eu e você sejamos cada vez mais firmados na rocha da verdade, que é o Senhor Jesus. Hoje eu quero ler com você Tito, capítulo 2, os versículos 11 ao 14. Está escrito assim: Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Eu amo essas escrituras, porque aqui fica muito claro que o que nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas é a graça de Deus. Essa graça se manifestou salvadora a todos os homens. E é essa graça que é o próprio Cristo Jesus nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. A graça de Deus nos ensina a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Amados, algumas pessoas não gostam dessa palavra graça de Deus. Parece que essa palavra ofende algumas pessoas. Certo dia eu ouvi de um pastor, né? De um pastor, ele falando que não gosta muito desse ensino da graça, porque ele alimenta a libertinagem. As pessoas se tornam libertinas. As pessoas precisam de regras para viver. Se elas não tiverem regras, elas viverão de forma libertina. E eu fiquei um pouco perplexa com aquilo que eu ouvi. Porque a palavra nos ensina, estamos lendo, acabamos de ler, que é a graça de Deus que nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, a viver de maneira sensata, justa. Não são as regras exteriores dizendo não faça isso, não faça aquilo, não toque nisso. O apóstolo Paulo, inclusive, na sua carta aos Colossenses,
ele exorta a respeito disso, que isso é apenas uma religiosidade, que tem aparência de piedade, o não toque nisso, não manuseie isso, não faça aquilo, mas não tem poder algum para refrear os impulsos da natureza pecaminosa. Isso está lá em Colossenses, no capítulo 2, você pode ler depois, se você não lembra, né? Mas nós já lemos isso lá em Colossenses. Amados, a graça de Deus é o próprio Cristo Jesus. Quando nós compreendemos que nós fomos sepultados com Cristo e que a nossa vida, a nossa nova vida ressurgiu quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele para uma nova vida. Isso está escrito lá em Romanos. Nós já meditamos sobre isso quando lemos a carta aos Romanos. Nossa velha vida foi sepultada com Cristo e nasceu uma nova vida. E essa nova vida ela só pode ser vivida por meio da graça de Deus. A graça de Deus é o próprio Cristo Jesus entregue em favor de todos os homens. É por meio de Cristo, quando nós depositamos a nossa confiança em Cristo, ou seja, quando nós cremos que tudo aquilo que Cristo fez e que Cristo é suficiente para nós, quando nós cremos que tudo aquilo que Cristo fez e que Cristo é aplicado para nós, para a nossa vida, porque a nossa nova vida está unida a Cristo Jesus, quando nós cremos nisso, quando cremos que somos guiados e conduzidos pelo Espírito Santo, nós somos ensinados por Ele, pelo Espírito de Cristo que habita em nós, a viver de maneira sensata, justa e piedosa. Não precisamos de uma lista de regras dizendo o que nós podemos ou não podemos fazer. O que alimenta a libertinagem não é a verdadeira graça de Deus. É um evangelho corrompido que muitas vezes nós temos visto aí, que eles dizem que é a graça de Deus, mas que eles utilizam-se da graça para viver em libertinagem. Esse é um outro tipo de engano. Mas a verdadeira graça de Deus, que é Cristo Jesus entregue em nosso favor, a graça que se manifestou salvadora a todos os homens, essa graça, ela nos ensina. Quando eu compreendo que eu morri, que a velha Catiane morreu e ressuscitou uma nova Catiane, nasceu de novo, uma nova Catiane que agora está unida à vida de Cristo, quando eu creio nessa verdade e me alimento dessa verdade, manifesta-se uma vida sensata, justa e piedosa. Quando eu compreendo o que Cristo fez por mim, eu fico constrangida por tamanho amor e aí eu quero cada vez mais me render a Ele para que a vida que Ele depositou em mim flua. Eu não vou querer viver em pecado. Eu não vou querer viver uma vida libertina, porque eu compreendi a graça de Deus. Quando nós compreendemos o favor de Deus, a dádiva de Deus, quando nós compreendemos que nós não merecíamos nada, mas Deus fez tudo por nós, amados, nós queremos nos render a esse amor, nos render a essa graça, permitir que essa graça nos ensine a abandonar a impiedade, as paixões mundanas e a viver de fato uma vida sensata, justa, piedosa, reta. Sabe, amados? É uma mentira dizer que a graça de Deus alimenta a libertinagem. Isso é um engano das trevas para alimentar o legalismo, para alimentar apenas uma religião. O Senhor não quer alimentar simplesmente o legalismo ou a religiosidade. O Senhor quer que de fato a vida que Ele conquistou por meio de Cristo Jesus se manifeste em nós e através de nós. Quando nós compreendemos o que Cristo fez por nós, nós de fato recebemos esse favor e ficamos constrangidos por tamanho amor e queremos que a nossa vida glorifique a Ele. Nos rendemos para que de fato essa graça poderosa flua em nós e através de nós. Portanto, é a graça de Deus que nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Não são as regras, não é a lei, mas é a graça de Deus. Por isso que está escrito lá em Romanos 6,14, o pecado não dominará vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas estão debaixo da graça.
E essa graça, ela nos ensina a praticar as boas obras, a viver de maneira sensata, justa, reta. É a graça de Deus que nos ensina. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua dádiva, muito obrigada pela tua graça, muito obrigada pelo teu favor, obrigada por Cristo Jesus entregue em nosso favor. Obrigada porque não é por nossa própria capacidade e mérito, mas é pelo seu mérito, pela sua capacidade. Nos ajuda a abandonarmos essa mentalidade errada, Pai. Senhor, nos ajuda a recebermos a plenitude da sua graça e a vivermos por essa graça maravilhosa, graça que nos faz viver de maneira sensata, justa, piedosa, graça que faz com que a nossa vida glorifique ao Senhor em todas as coisas. Nos ajuda e nos ensina a vivermos por meio dessa graça, a recebermos a plenitude dessa graça, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.